Graça e paz, irmãos. Bom dia. Privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos. Não vou dizer que eu estou com saudade, porque há menos de 12 horas estávamos juntos ali, né? Como o pastor disse, não com todos, mas com a maioria de vocês. E ver a maioria de vocês dá a tranquilidade de que ninguém passou mal de tanto comer caldo ontem, né? Não, um ou outro faltou, depois a gente pergunta, mas de fato foi uma noite muito agradável estarmos juntos ali. Como o pastor disse, né? Essa comunhão que só o Espírito é capaz de proporcionar para a sua igreja. E uma outra evidência do Espírito atuando em nós, enquanto comunidade, é o serviço cristão. Pessoas sendo usadas, o Espírito distribui dons da forma que Ele quer, e esses dons sendo colocados à disposição da comunidade. E os dons, os talentos, as habilidades. Então também quero aqui agradecer às irmãs que, com suas habilidades culinárias, nos abençoaram com os caldos. Deus abençoe pelo serviço de vocês para a nossa comunidade também. Amém? Que a gente possa ter mais momentos como esse ao longo deste ano, essa é a nossa intenção. Irmãos, nós estamos aqui com o compromisso de continuar a série Propagação do Evangelho, baseada no livro de Atos. E nós estamos, para quem tem acompanhado, no capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Atos é um capítulo bem extenso, né? Tem cerca de quase 50 versículos, acho que 47 versículos. E para efeito da série, nós dividimos em 3 blocos, né, de pregações. Então, o primeiro bloco, a descida do Espírito, ali no dia de Pentecostes. O segundo bloco, a pregação de Pedro, que é o texto de hoje. E nós não terminaremos o capítulo 2 hoje. Na semana que vem, a reação a esta pregação. Então, o capítulo 2 do livro de Atos, nós dividimos aí em três textos. E como eu disse, na pregação de hoje, nós vamos falar da sessão que trata da pregação de Pedro. Mas antes disso, irmãos, antes de falar e entrar no texto de Pedro, né, a primeira pregação ali na formação da igreja, nós precisamos nos lembrar também da pregação da semana passada sobre o protagonismo do Espírito Santo em tudo o que está acontecendo ali no início da igreja, como ele é fundamental para nós, foi lá atrás e é para nós nos dias de hoje. Tanto é verdade que muitas pessoas preferem chamar o livro de Atos, ao invés de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Aí sim, através da vida dos apóstolos, porque de fato é isso que está acontecendo aqui, o Espírito Santo agindo naqueles primeiros irmãos ali no começo da igreja. Então, muitas vezes há pensamentos e ideias equivocadas a respeito do Espírito Santo. Então, sempre quando a gente tem a oportunidade de pregar em textos como os do livro de Atos, nós precisamos lembrar e declarar a importância do Espírito Santo para a igreja. Que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem mente, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele tem intenção, ele ensina, ele convence, ele testemunha e fala. Ele tem sentimentos, a Bíblia diz para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Ele tem vontade, por quê? Porque ele distribui os dons a quem ele quer. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força superior, ele não é uma alma penada, não é nada disso, ele é uma pessoa, ele tem mente, ele tem vontade, ele tem sentimentos. E o Espírito Santo, irmãos, é Deus. No livro de Atos, no capítulo 5, nós provavelmente passaremos por esse texto, quando Ananias e Safira ali vendem a propriedade
e mentem na hora de entregar o valor da venda da propriedade, o que Pedro fala? Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías não era seu, e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder, como planejaste isso no seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mentistes a Deus, o Espírito Santo é Deus. Essa é a pessoa do Espírito. E a obra dele é essencial na vida da igreja, porque é através do Espírito Santo que há conversão. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele atua na nossa segurança, porque ele é um selo para nós. Efésios 1:13, parte B, versículo 14 também. Fostes selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Garantia, como o Márcio disse aqui no momento da música. Ele atua na compreensão do cristão. João 14:26. Vemos, ele nos ensinará, ele nos fará lembrar. Tudo obra do Espírito Santo para a vida da igreja. Ele atua na comunhão, ele atua no serviço cristão. O pastor já falou aqui a respeito da comunhão, eu falei na introdução sobre o serviço. Só o Espírito Santo é capaz de produzir comunhão verdadeira. Também é o Espírito que edifica e constrói a igreja através das distribuições dos mais variados dons, conforme a sua vontade. Então, irmãos, sempre quando pensarmos no livro de Atos, vamos lembrar que é o Espírito Santo atuando através dos discípulos, dos apóstolos, para cumprir a sua vontade. Amém? Vamos ler o texto de hoje. É assim em todo o livro de Atos, e não é diferente no texto de hoje que trata da pregação do apóstolo Pedro. Nós vamos do 14 ao 36. Texto extenso, eu peço a atenção dos irmãos, mas nós vamos ler todo esse trecho aqui. Atos capítulo 2, versículo 14. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixará minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós.
sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por este culto, Pai, pela oportunidade de estarmos diante de um texto, Pai, inspirado pelo Teu Espírito, e que nós pedimos agora, como já dissemos, Pai, ao Senhor quem faz, quem atua, que Teu Espírito Santo, Pai, faça a Tua vontade em nós, faça a conversão, Senhor, a Deus, dos nossos corações, nos instrua, Pai, em toda a verdade, nos console, porque nós cremos que a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito pode atuar através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa então, irmãos, podemos dizer ali, depois da descida do Espírito, a primeira pregação. Quando eu comecei a servir na igreja, aqui na área da pregação, uma coisa que o pastor me ensinou a respeito do sermão é a de que nós, ao observarmos o que precisa conter no sermão, não pode faltar, o sermão precisa ter palavra, o sermão precisa ter Cristo, centralizar Cristo, e precisa ter evangelho. Então, você faz o sermão, na hora que você vai revisar, tem a palavra, tem Cristo, tem evangelho? Bom, acho que dá para pregar. E hoje o texto nos coloca diante de um sermão. Sermão do apóstolo Pedro. Será que se a gente for aplicar essa regrinha, a gente acha esses elementos na pregação de Pedro? Será que isso é uma ideia nossa, dos nossos dias? Você tem que pregar essas coisas? Ou será que no primeiro século a gente já encontra esses elementos na pregação de Pedro? Pedro aqui não tinha os manuais de homilética dos dias de hoje, nem livros de consulta, técnicas. Também, cá entre nós, né, ele andou com o mestre. Acho que quem tem que correr atrás disso somos nós, né? Ele está bem melhor do que a gente nesse aspecto. Mas será que quando eu olho o sermão do apóstolo Pedro, eu consigo identificar o fundamento da pregação na palavra? Será que ele centraliza Cristo? E será que ele prega o evangelho? Ele anuncia o pecado? Ele denuncia o pecado? Ele chama ao arrependimento? É o nosso desafio hoje, irmãos, com esse texto extenso. Eu vou repassar alguns versículos, mas a gente já fez a leitura completa do sermão de Pedro aqui até o 36. Mas avaliando o texto, a pregação de Pedro, eu já respondo que sim. Nós perceberemos, e é o que tentaremos mostrar aqui, que uma pregação orientada pelo Espírito Santo de Deus, ela contém a palavra de Deus como fundamento e ela coloca cada coisa no seu devido lugar. Uma pregação orientada pelo Espírito, ela centraliza a pessoa de Cristo. Em terceiro lugar, uma pregação orientada pelo Espírito Santo de Deus denuncia o pecado e chama ao arrependimento, apontando para o Salvador. Vamos lembrar o cenário até a gente chegar nesse ponto aqui. A promessa do Espírito Santo feita por Jesus,
a sua ascensão aos céus, o episódio da escolha de Matias para substituir Judas, na semana passada a descida do Espírito, no dia de Pentecostes, evento naquele no qual os discípulos começaram a falar em outras línguas, como foi explicado aqui pelo pastor na semana passada. E como termina o texto da semana passada? Termina assim, ó: todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Termina assim o texto da semana passada, no versículo 13. E esse é o palco, esse é o cenário, depois de tudo aquilo que acontece no Pentecostes. Fato é que o povo está com dúvida. O que está acontecendo aqui? Isso não foi algo comum, nós ouvimos na semana passada, era algo extraordinário. Todos aqueles acontecimentos. O que isso significa? Quem seria capaz de responder o que está acontecendo ali? É nesse contexto, nesse cenário, que Pedro se levanta, versículo 14. Pondo-se em pé com os 11, Pedro toma a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos que habitai em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. E nesse cenário Pedro começa a falar. Só um parêntese aqui antes da gente entrar no discurso. Curioso ser Pedro o primeiro pregador, né? Porque o próprio Lucas, ele registra ali no final do seu evangelho, Pedro agindo covardemente quando Jesus é preso. Foi até pregado aqui, né? O sermão Lágrimas Amargas, acho que pelo irmão Eliezer. Aquela situação de Pedro, talvez aos olhos humanos já seria difícil Pedro participar do Pentecostes. Ser o primeiro pregador, então, seria algo totalmente improvável para a situação que ele tinha vivido ali no final, algumas semanas atrás, no final do capítulo de Lucas. E isso já é uma boa notícia para nós, irmãos. Porque a presença de Pedro nesse evento de Pentecostes já atesta para nós a disposição de Cristo em perdoar pecadores e usar pecadores transformados, atuando pelo poder do Espírito para cumprir a sua missão. O fato de ter sido Pedro aqui já é uma boa notícia para nós, porque por mais que nós nos consideremos muitas vezes aquém de cumprir o propósito, é o Espírito que faz através de nós. E Cristo está pronto para nos perdoar. Já é uma boa notícia ser Pedro. Só que essa ocasião aqui, agora Pedro vai proclamar já com os benefícios da descida do Espírito, né? Ou seja, o Espírito de Deus está concedendo poder para que ele cumpra a missão de proclamar o Evangelho. Essa ousadia de Pedro, ela só pode ser atribuída pelo poder do Espírito atuando nele. E a cumprimento do versículo do primeiro sermão que nós ouvimos, Atos 1:8, recebereis poder do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. É para cumprir é para isso que o poder do Espírito Santo foi derramado, para ser testemunha. E Pedro se levanta para ser testemunha e pregar o Evangelho. E ele continua: estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Irmãos, eu confesso que quando eu li esse argumento de Pedro aqui, você precisa contextualizar, porque para o judeu é a 3ª hora do dia, ou para o judeu o dia começa às 6 da manhã, então ele está falando, é 9 horas da manhã, não dá para esse pessoal aqui estar bêbado, né? Se Pedro talvez estivesse no nosso contexto hoje, talvez ele não poderia dizer isso. Quem aqui já não viu bêbado perambulando às 9 horas da manhã? Eu não sei que hora que abriu o boteco em Israel, mas aqui em Mauá abre cedo. Eu me recordo que eu atendi um cliente que era uma universidade, dessas de São Paulo que os alunos estudam de manhã. E se eles estudam de manhã, eles não trabalham, né? Então quem paga a faculdade? Os pais, né? Aquelas faculdades bem caras.
E normalmente tem bares, né, ao redor das faculdades. Eu chegava para trabalhar às 8, 8h30, e os bares estavam com os jovens já tomando cerveja. Então, assim, eu entrava para trabalhar, eu falava, eles ficaram da noite, eles chegaram de manhã, o que está acontecendo aqui? Essa é a situação no nosso contexto. Então, provavelmente, não seria um argumento para os nossos dias, mas foi um argumento para Pedro naquele momento. Só que, irmãos, o que importa é o que vem a seguir. Para além desse versículo sobre o horário que estava acontecendo essa pregação. Pedro vai colocar cada coisa no seu devido lugar, citando a palavra. Ele fundamenta o seu sermão na palavra, citando o profeta Joel. E aqui a gente já responde a primeira. Tem palavra no sermão de Pedro? Vocês estão confusos, tem alguns até zombando, mas isso é o que havia sido dito pelo profeta. E aí ele vai, do 17 ao 21 que nós lemos. Acontecerá que nos últimos dias diz o Senhor, derramarei do meu espírito, e começa ali a citar o texto de Joel 2. Ele está dizendo que tudo o que está acontecendo aqui estava escrito no Antigo Testamento. E ele está replicando o que o próprio Jesus disse para eles antes da ascensão aos céus. Tudo isso deveria acontecer para que se cumprisse o que estava dito sobre mim, seja nos Salmos, seja nas profecias, na lei de Moisés, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Vocês vão se lembrar que quando nós pregamos aqui a série de Lucas, antes de Jesus partir, ele se encontrou com discípulos, dizendo que essas coisas deveriam se cumprir. No caminho de Emaús foi a mesma coisa. Então ele não fundamenta, ele não quer colocar ordem em tudo o que está acontecendo ali por suas experiências ou por aquilo que ele acha, mas ele cita precisamente a palavra de Deus, aquilo que estava escrito em Joel, e ele segue na linha de que Jesus havia dito a ele e aos discípulos, de que tudo aquilo deveria acontecer para que se cumprisse as Escrituras. Então, irmãos, em primeiro lugar, o sermão de Pedro mostra o cumprimento das promessas de Deus na pessoa e obra de Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus age através da pregação da palavra, não tem confusão, pelo contrário, tem ordem. Quando o Espírito Santo age, há respostas para as principais indagações e agonias da vida. Há respostas para nós, quando nos colocamos diante da palavra. Não há espaço para zombarias e a verdade de Deus é restabelecida. Tinha alguns zombando, outros confusos, outros querendo respostas de tudo que aconteceu no Pentecostes. Pedro vem direto com a palavra e coloca cada coisa no seu devido lugar, mostrando a profecia e a resposta a essa profecia. Então, o sermão de Pedro, ele é fundamentado na palavra. Em segundo lugar, a pregação orientada pelo Espírito, ela centraliza Cristo. Irmãos, o ministério do Espírito Santo, quando você observa, ele sempre cumpre um papel de jogar holofote nas outras duas pessoas da Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho, assim como aconteceu, por exemplo, no batismo de Jesus, quando ele desce de forma corpórea como uma pomba. Então, o Espírito Santo está sempre jogando luz às outras pessoas da Trindade. E depois do versículo 17 ao 21, Pedro vai começar a desenvolver essa centralidade de Jesus em sua mensagem. Ele vai dizer que Jesus foi um homem aprovado por Deus, que realizou milagres e feitos extraordinários. Vai destacar sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e que por causa desta ressurreição nós temos esperança. Ele faz isso fundamentado na palavra mais uma vez, e agora ele citou Joel, e agora ele vai citar Davi. Ele se recorreu a Joel, e agora se recorrendo a um salmo de Davi,
ele vai dizer: eu sempre vi, citando Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Nós estamos numa série em que o título é Propagação de Cristo. Estamos aprendendo qual que é o nosso papel enquanto igreja em propagar esse evangelho. E a maneira correta de fazê-lo, e que vemos aqui na primeira pregação, é o compromisso em centralizar Cristo. Pedro fala da morte e da ressurreição, fala da sua exaltação. Cristo está sentado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou o que agora vedes e ouvis. Repare, irmãos, não há espaço para outras coisas que não a pessoa e obra de Jesus Cristo. Agora vamos trazer um pouquinho para os nossos dias. Infelizmente não é isso que nós vemos nas pregações nos dias de hoje. Muitas vezes, nos dias de hoje, o que nós vemos na pregação é que a pregação se tornou um exercício de autopromoção. Ou a autopromoção do homem, ou a promoção da sua instituição, a instituição que ele representa. Hoje os homens pregam buscando o protagonismo para si, de forma que as pessoas o louvem. Mas, na verdade, a pregação orientada pelo Espírito Santo é para que o ouvinte venha louvar não o autor, ou não quem está falando, mas louvar aquele para quem a pregação aponta, ou deveria apontar, pelo menos. Não há espaço para opiniões pessoais, filosofias humanas, piadas exageradas, ilustrações mirabolantes, autoajuda, nada disso. Pedro é direto, Pedro se fundamenta na palavra, Pedro se fundamenta no ministério de Cristo, os milagres e o poder que ele esteve aqui em vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Ele centraliza Cristo na sua mensagem e é o que nós estamos vendo aqui no texto. O poder derramado pelo Espírito Santo é para nós testemunharmos, sermos testemunhas de Cristo, não para outra coisa. Muitas vezes as pessoas estão buscando poder não para testemunhar de Cristo, mas para cumprir os seus próprios interesses. Talvez nessa altura você possa estar pensando, mas eu não prego. O que isso tem a ver comigo? Isso aí é mensagem para quem está pregando. Recebereis poder quando o Espírito Santo tiver descido sobre vós e sereis as minhas testemunhas. O poder conferido pelo Espírito Santo ao povo de Deus é poder para dar testemunho de Cristo. Isso é para todo cristão. Como nós aprendemos semana passada, todo cristão tem o Espírito de Deus. Nós precisamos ser testemunhas. Para além da aplicação de nós observarmos como estão as pregações no púlpito, o nosso convite hoje também é para nós avaliarmos como nós estamos enquanto testemunhas de Cristo, de forma individual em nossas famílias, em nosso trabalho, na escola, com qualquer um, enfim, qualquer um que nós nos relacionamos. A nossa mensagem, ela propaga a pessoa e obra de Cristo, a maneira que nós comunicamos o Evangelho. Mais do que a comunicação, as nossas ações refletem a obra que Cristo tem realizado em nós. Vivemos o que pregamos, pregamos o que vivemos. Jesus ensina em Mateus capítulo 5, verso 16:
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Que as pessoas, ao observar o que nós fazemos, que sejam boas obras, mas não para a nossa glória, mas que eles olhem esse testemunho e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Isso está falando do nosso testemunho como testemunhas de Cristo. Que possamos centralizar Cristo na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver, em nossas pregações, todos os dias. Porque é isso que nós enxergamos no primeiro sermão de Pedro, aqui no livro de Atos. Em terceiro lugar, uma pregação orientada pelo Espírito, ela denuncia o pecado e chama ao arrependimento, apontando para o Salvador. O Espírito, através da pregação, chama o pecador ao arrependimento. Ele denuncia o pecado, mas ele oferece também a redenção. Versículo 23. Ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando pela mão de ímpios. E o último versículo que nós lemos: toda a casa de Israel fique absolutamente certa que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, Pedro não amacia aqui no discurso. Que fique bem claro, foram vocês que o crucificaram. Ele apontou para a responsabilidade deles por terem matado o Filho de Deus. Fique bem claro, vocês o crucificaram. Só que é interessante a gente ver o início do versículo 23, porque a gente consegue ver aqui tanto a soberania de Deus em entregar o seu Filho, quanto a responsabilidade humana de ter matado o Filho de Deus. O início do 23 fala: ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Ou seja, o Deus das Escrituras é o Deus que orquestra todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. Ele é soberano. Segundo a sua vontade, ele já tinha predeterminado. Isso não significa que os homens não são responsáveis por aquilo que fazem. E aqui nós vemos de forma clara tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Uma não exclui a outra. A perversidade humana mata Jesus, mas Deus planeja salvar os perversos por meio da morte do seu Filho. Ele denuncia o pecado dos judeus em terem crucificado o Filho de Deus. Mas, irmãos, em Romanos, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Então, nós como pecadores, nós nos juntamos aos judeus, nós nos juntamos aos soldados romanos, nos juntamos a Judas, a Pilatos, a Herodes, como culpados pela morte do Filho de Deus. Mas é fato também que ninguém teria poder de matar o Filho de Deus se ele não tivesse se entregado por nós. O Deus Pai, por amor, entregou seu Filho para morrer por nós. Pedro denuncia o pecado: vocês mataram, crucificando pela mão dos ímpios. E o que acontece depois disso? Nós paramos no 36. Eu preciso pregar emprestado 2 versículos da semana que vem, para não ficar sem contexto aqui, mas eu não vou. O próximo pregador pode ficar tranquilo que eu vou pegar só para fechar o entendimento aqui. Porque isso causa uma reação, irmãos. Quando o evangelho é pregado, algo precisa ser feito. E se você reparar no 37, que é o da semana que vem, isso causa uma reação.
o povo, depois de ouvir o sermão, fala assim: o que faremos? E aí Pedro chama ao arrependimento, versículo 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A pregação orientada pelo Espírito Santo tem evangelho. Ela denuncia o pecado, ela não amacia, mas ela aponta para a redenção. Ela quer um posicionamento nosso. Quando você ouve o evangelho, a gente precisa se posicionar. O que a gente faz? E o povo perguntou para Pedro: o que faremos? E Pedro chama ao arrependimento. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que o pecado de vocês seja perdoado. Pedro anuncia a culpa por crucificarem Jesus, mas também anuncia que se eles se arrependerem, eles receberão perdão. Esse é o evangelho. Pregação de Pedro, então a gente vê que tem palavra, centraliza Cristo e tem evangelho. Quando você observa um sermão com essa lupa de querer enxergar o que tem, você acaba também enxergando o que não tem. Como eu disse aqui, não teve espaço para um monte de coisa que eu falei aqui, que muitas vezes nós vemos nos dias de hoje. Sabe o que eu não achei também no sermão de Pedro, por exemplo? Eu não achei a ideia contemporânea do nosso tempo de aceitar Jesus. Não tem, né? Não, pelo menos nos moldes que é feito hoje. Se você quiser chamar o apelo no sentido de chamar ao arrependimento, ok. Mas nos moldes contemporâneos, pelo menos no texto que eu li, eu não achei. Contém palavra, centraliza Cristo, denuncia o pecado e chama ao arrependimento. E é isso que nós precisamos fazer na pregação. E o que de fato nós fazemos todos os domingos. Um chamado arrependimento. Se você não é cristão, a mensagem para você hoje é essa: ore ao Senhor em arrependimento. Diga que você quer ter um coração transformado por esse Espírito. Que você quer ter fé para acreditar nessas palavras. O versículo 21 que nós lemos hoje, que é muito semelhante ao de Romanos 10, 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o seu nome significa reconhecer a Ele com fé. Ore ao Senhor dizendo assim: Senhor, a Bíblia diz que eu estou morto em meus delitos e pecados, e um morto não pode fazer nada por si mesmo, mas eu creio que o Teu Espírito pode me dar vida. Eu quero ter fé para acreditar nessas verdades, porque é o Espírito que atua em nós também, gerando fé no nosso coração. Então ore ao Senhor para que Ele te conceda essa fé, para que o Espírito transforme o seu coração. Eu quero ter fé, Senhor, para acreditar nessas verdades. Para você que já é cristão, o chamado hoje é para que nós sejamos cheios do Espírito. E aí a aplicação é a mesma da semana passada. O mau entendimento do que é para alguns ser cheio do Espírito não muda o fato de que nós precisamos ser cheios do Espírito. Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu preciso até ser mais criativo nos meus exemplos, né? Mas enquanto eu não acho um melhor, eu vou usar esse de novo. As pessoas dão banho no bebê e na hora de jogar água fora, joga o bebê junto, não é isso? Então, assim, tem pessoas que fazem mau uso e atribuem coisas ao Espírito Santo que não são, mas não muda o fato que nós precisamos ser cheios do Espírito. Então você, por achar que algumas pessoas têm um entendimento equivocado, você descarta a necessidade que sim, nós precisamos ser cheios do Espírito. Então, elimina o que é ruim
mas não muda a essência de que nós precisamos sim ser cheios do Espírito Santo. Então, quer dizer, quais são os meios que o pastor falou aqui na semana passada? Oração, palavra, comunhão. Esse é o nosso papel como cristão, a cada dia sermos cheios do Espírito Santo. Nós que recebemos esse selo. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a aplicação para quem já é cristão. A pergunta que fica é: houve conversão após a pregação de Pedro? Mesmo sem apelo? Isso é assunto para a semana que vem. Falei que eu não ia entrar. Espero que o pregador da semana que vem comece do versículo 37 e não em Atos 13. Você não vai pular, hein, Ronaldo? Para hoje, o que nós precisamos entender é a forma como o Espírito de Deus opera. Ele concede poder ao povo de Deus para pregar a palavra e proclamar o Evangelho, e assim conduz os outros ao arrependimento e à fé, promovendo o crescimento da Igreja de Deus. É o Espírito quem faz, que convence, que converte e realiza todas as coisas na igreja, que realiza as coisas em Pedro e através de Pedro, que realiza as coisas em nós e através de nós. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por nos orientar através dessa palavra, Senhor, e que ela seja verdade, Pai, nas nossas vidas, nas nossas igrejas.